você começar a transmissão. Comecei. Gravação. Pode começar? Uhum. Pode. Pode começar? Sim? Então, Bom, meu nome é Camila, faço administração na Faculdade Sumaré, estou no sexto semestre. Pretendo terminar no final do ano que vem e eu quero estagiar na Natura para agregar mais conhecimento e dar valor ao currículo também, né? Natura. E moro na São Paulo, capital, com meu avô, com a minha tia e com a minha irmã. Tenho 23 anos e tenho o objetivo ainda de fazer uma pós em RH ou contabilidade. É só isso. Tá certo. Ana, Oi, então. Eu sou Ana Júlia, eu estudo Engenharia de Produção na UFSM, que é em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu tenho 23 anos e eu estou no nono semestre e eu pretendo terminar a faculdade ou no meio de 2015 ou então no final de 2015. Eu sou uma pessoa bastante proativa, bastante. Eu gosto de me envolver com várias causas, participar de várias coisas. Dificilmente vocês vão me ver sentada sem fazer nada, porque eu acho que não fazer nada é perder tempo de vida. Profissionalmente, eu trabalhei como agente de orientação empresarial do Sebrae no projeto Negócio a Negócio. E eu tive uma experiência de estágio extracurricular por 6 meses, no qual eu pude desenvolver atividades na área de qualidade e gestão da produção. Eu acho que a minha maior realização até o presente momento foi conseguir ter ido para um intercâmbio no final de 2012. Eu fiquei 10 meses em Portugal. E quando eu voltei, eu publiquei um artigo e o meu artigo foi um dos melhores do evento. Eu acho que, para mim, isso é a maior realização, assim. O que eu gosto de fazer, eu gosto bastante de estudar, eu sou uma pessoa que gosta de estudar. E eu gosto bastante de ler Exame, Época, essas revistas, assim, para ter uma noção do que está acontecendo. Eu gasto bastante tempo lendo. Eu acho que eu quero estagiar na Natura desde que eu entrei na faculdade, na verdade. A minha primeira atividade remunerada foi ser revendedora da Natura, então desde que eu soube que a Natura abria para estagiários, é como se fosse meu dream job estagiar na Natura e eu espero que eu consiga alcançar esse meu sonho. É isso. Tá certo. Bom, meu nome é Luísa, eu sou de Jundiaí, no estado de São Paulo. Eu faço psicologia na Universidade de São Francisco e eu tenho 20 anos. E eu gostaria. Eu também participo de um projeto na faculdade, de iniciação científica, então eu desenvolvo alguns projetos pela faculdade. Pretendo bastante publicar um artigo, né, igual a Ana fez. Minha meta agora, a gente está terminando um projeto, estou escrevendo um artigo e pretendo publicá-lo. Mas também gosto bastante dessa área dos estudos, essa parte mais acadêmica. E quando eu fiquei sabendo do estágio na Natura, gostei muito, gostaria muito de aproveitar essa oportunidade, assim, porque seria uma mudança diária, porque hoje em dia eu faço um estágio na área de psicologia, porém é na área escolar. E eu já estou há um ano nesse estágio, eu gostei bastante, consegui desenvolver várias habilidades nesse estágio, porém eu gostaria muito de conseguir conhecer outra área, que seria aí o RH, e como trabalhar nessa organização. Agora eu estou no sexto semestre da faculdade, terminando o terceiro ano, então a gente já teve bastante bagagem teórica sobre organizações e as relações interpessoais dentro, como fazer para as pessoas se desenvolverem, né, dentro do seu potencial. Então é isso que também eu busco. E é praticamente para colocar em prática realmente todos os conhecimentos que
a gente obtendo aí durante a faculdade e com certeza agregar na minha experiência profissional. É mais isso mesmo. Bom, meu nome é Daniel Jerônimo, eu tenho 19 anos e estou terminando o sexto semestre da Faculdade de Engenharia Química nas Faculdades Oswaldo Cruz, de São Paulo. Quando eu soube do estágio da Natura, eu fiquei feliz da vida porque o meu maior sonho é ter uma própria empresa, claro que no futuro, de cosméticos, porque é uma área que me chama muito a atenção. Eu costumo ser bastante simpático, talkative. Eu conversar bastante, expor as minhas ideias de uma maneira tranquila, enturmar as pessoas, motivação, porque por mais que eu esteja fazendo engenharia, eu gosto muito de ler sobre livros de psicologia, como entender a mente humana, motivar as pessoas. E isso me torna além de uma pessoa interessante para se ter contato, um empregado muito bom. A minha maior realização até hoje foi ter trabalhado a minha timidez. Porque, por mais que isso soe meio ridículo, eu não conseguia conversar com as pessoas. E isso me atrapalhava muito em relações sociais. E conseguindo trabalhar isso, eu acredito que me ajuda na interação entre chefe-empregado, empregado-chefe, empregado-empregado e tudo mais. Bom, por enquanto é só. Porque Posso falar agora? à vontade. Pode. Então, eu sou o Rafael, tenho 19 anos, mais novo da turma, aparentemente. Estudo no Mackenzie, curso administração, estou no 5º semestre, indo pro 6º já. Vamos ver. Por que eu quis entrar na Natura? Não sei se eu falo a verdade, sinceramente, estou procurando estágio, estou querendo muito estágio. O que eu posso oferecer? Minha criação foi muito séria, muito rigorosa, não foi muito rigorosa, mas eu tinha uma criação meio boa, digamos. Eu sou uma pessoa meio, digamos, séria, às vezes sou simpático, porém sério ao mesmo tempo. É meio complicado dizer isso, mas realmente eu sou meio simpático e sério ao mesmo tempo. Eu interajo bem com as pessoas, não posso dizer, converso, porém sei obedecer, sei me pôr no lugar certo. Outra coisa que eu gostaria de ter no futuro seria entrar para a área de finanças, que eu queria uma área muito financeira, que é a área que mais busco entrar. Pode ser desde auditoria, fiscais, até mesmo a área de mercado de ações, coisas mais loucas desse tipo. O que mais posso falar de mim mesmo? Eu já fiz contabilidade, fiz um curso técnico de contabilidade de 800 horas durante um ano. Acho que não tenho muito o que falar mais. E esse é minha primeira oportunidade de estágio é essa mesmo, realmente, infelizmente. Acho que é só isso, por enquanto. Bom, tá certo. Agora, a gente poderia fazer a mesma ordem para apresentar o projeto de cada um? Pode ser? Antes do projeto, poderíamos falar como acrescentaríamos na empresa, né? Como Eu assim? acho que ninguém comentou como é que poderia contribuir com a empresa, daí ficou faltando essa pauta ali na apresentação pessoal. Querem fazer mais uma rodada para todo mundo comentar como é que acha que pode contribuir com a Natura? Pode ser? Pode ser. Camila? De novo, então? Ai, eu não sei como é que eu poderia contribuir. Acho que eles poderiam me ajudar, né, no começo de carreira. Porque, realmente, seu primeiro estágio também? Não, eu já fiz outros estágios, mas pra mim não valeu a pena. Tanto é que nem contrato eu tive. Entendi. Eu nem tive ainda estágio, infelizmente. Fiquei um ano fazendo esse curso técnico aqui. Foi muito bom esse curso, realmente. Porém, ocupou muito tempo na minha vida. Isso que é o foda. É o complicado. Entendi.
Bom, eu vou falar mais ou menos como é que eu acho que eu poderia contribuir, aí de repente todo mundo se inspira em algo na mesma linha e a gente consegue todo mundo fazer essa contribuição, pode ser? Pode Uhum. ser. Tá. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito dos temas relacionados à sustentabilidade, então eu acho que a minha maior contribuição para a Natura é estar bem alinhada com os princípios de sustentabilidade da empresa. Desde que eu comecei a me envolver com o tema, eu tento agregar os 3 pilares da sustentabilidade em tudo que eu faço. Então, eu acho que isso é com o que eu mais posso contribuir. É que em tudo que eu fizer, eu, a empresa pode ter certeza que eu vou estar pensando na sustentabilidade do que eu estou fazendo. E também, eu acredito que, como eu sou uma pessoa que tem bastante iniciativa, eu conseguiria realizar muitas coisas, e desenvolver bastante ideias e propor novos projetos, enfim. Eu acho que eu poderia contribuir bastante nesse sentido. Bom, pegando aí um pouco a linha da Ana, né, e também a minha formação, que é em psicologia, eu poderia contribuir com, aliado a isso, a todo esse projeto de ideias sustentáveis, é o social, né, disso tudo. Então, as pessoas que estariam envolvidas nisso, como que a gente poderia desenvolver da melhor forma possível, pensando no bem-estar das pessoas, em pegar aquele potencial de alguém e conseguir trabalhar com isso. Por exemplo, aqui no grupo tem 2 que fazem administração, um engenharia de produção e um engenharia química, tirando eu que faço psicologia. Então, como que a gente pode trabalhar todos esses conhecimentos para desenvolver alguma coisa? Então, realmente pensar aí num trabalho em equipe, numa empresa como um todo, em tudo que a Natura prega como missão e dentro da organização, fazer isso valer, sabe, de forma que os funcionários estejam satisfeitos e também, com certeza, contribuir com ideias e com sugestões e como que tudo isso poderia funcionar, pensando desse lado do ser humano mesmo que tá sempre por trás de todo esse trabalho, de todo até mesmo desde os revendedores aí, eu também já fui, como a Ana Júlia já foi revendedora, eu também já fui revendedora Natura, até todos os cargos que estão dentro da Natura. Então, acho que a minha maior contribuição é em relação a isso, em relação às pessoas que estão envolvidas em todo o processo. Eu, Mas Bom, isso mesmo. a minha contribuição, no caso, como a Luísa citou, que tem 2 administradores, no caso, uma sou eu gosto muito de trabalhar a parte interna da empresa. Ou seja, eu contribuiria em estratégias para sustentabilidade e novas ideias para desenvolver isso, mas meu foco eu contribuiria mais a parte interna da empresa, como desenvolvimento de projeto, né? Também está na parte administrativa. Bacana. poderia contribuir com a empresa com a minha criatividade, que tanto quanto a essências, sustentabilidade e embalagens também. Linha de produção, eu tenho uma facilidade extrema para isso, pela meu estudo extracurricular e pela minha facilidade de me expressar com as pessoas, me familiarizar com a empresa e com os funcionários. Isso. Legal. Então. Agora, como eu poderia contribuir? Eu sou um administrador. Eu gosto da área que eu, sinceramente, gosto da área que eu tô, de administração, coisa do tipo. Gosto ainda mais de mexer da área de finanças, que é a área que eu mais gosto. Eu poderia contribuir muito com esse minha paixão, não é paixão, pelo gosto pela área. Eu gosto de mexer com números, indicadores, com balanço, com toda a área até mais tributação. Mesmo sendo complicado, eu ainda gosto dela. Mas então, meus pontos positivos para a empresa seria a minha seriedade, que é saber meu lugar, me pôr no meu lugar na hora certa. Se sou sim, realmente uma pessoa bem simpática.
eu busco sempre que a pessoa um melhor ambiente, que sempre deixar as pessoas se sentirem melhor no ambiente, busco uma maior harmonia no local do trabalho. Bom, acho que falar muito mais seria me prolongar demais. Acho que é o bastante por enquanto. É assim, eu acho que todos falaram, né? Exato. Sim. Vamos seguir agora a mesma ordem para apresentar os projetos de cada um? Pode ser? Acredito Então, que seja bora uma lá, boa. Camila. Gente, eu não sei se eu fiz certo, eu não sei se eu entendi o que eles estavam querendo que a gente fizesse. Mas eu peguei uma imagem de uma avenida aqui de São Paulo, chamada 23 de Maio, onde tem grafites, e, e peguei um perfume da Natura, que é bem a cara disso mesmo. O fundo do perfume mesmo são 4 fotos diferentes, de artistas diferentes. E eu acho que ele tem a essência de um esportista, de pessoas que fazem skate, bem cara disso. E eu propus um projeto de marketing, né? Uma proposta de propaganda deles, né? Para esse perfume com artistas, como é que fala? Ciclistas, nessa avenida. Foi isso que eu propus. Agora, eu não sei se está certo o que eu postei para eles. Tá, posso falar então? Pode. Sim. Tá. O produto que eu escolhi falar foi os protetores solares. Eu enviei uma foto de um lago que tem aqui perto da reitoria da minha universidade. E é bastante comum nos domingos e nos sábados, quando o clima está agradável, o pessoal se reunir ali nesse lago e tomar um chimarrão, comer pipoca, tem crianças brincando, vão andar de motoca, enfim. E aí o nome que eu dei para ação foi Curtindo o Sol. E aí o que eu propus é que a Natura convidasse as pessoas da comunidade, por exemplo, a maioria das pessoas que frequenta essa área é aqui do bairro Camobi, que é onde é a universidade, o campus, mas também de Santa Maria toda, para apreciar a paisagem, que é uma paisagem bastante bonita, e eu acredito que o pessoal não valoriza a paisagem tanto quanto deveria. Às vezes até a gente vai lá, tem lixo no chão, às vezes bem mal cuidada mesmo. E aí, para apreciar a paisagem e ouvir uma música, aí poderia trazer uma banda, alguma coisa assim. E aí as pessoas, ao chegarem lá nesse espaço, eles receberiam amostras de protetor solar para passar em si. No caso, por isso, curtindo o sol, porque normalmente as pessoas se reúnem quando o tempo está ensolarado, tá bom? E aí tem que se proteger. E aí, no fim do dia, então, a Natura pode recolher todo o lixo que foi acumulado ali, e aí talvez doar para associações de catadores, ou enfim, alguma coisa que tem aqui na cidade. E aí a justificativa, na verdade, me ficou um pouco curta, que aí eu fui lá no site da Natura e olhei os pilares como é que eles chamam lá? Trip Bottom Line. Eu moro online. Aí eu escolhi, por exemplo, o engajamento com públicos de relacionamento e com relação ao pilar de gestão e organização, e resíduos com relação ao pilar de marca e produto. E no caso, essa seria a minha justificativa. Estaria contribuindo com essas ambições que o pessoal já listou lá nessa triple bottom line. E, enfim, era essa a minha proposta. Tá certo. Bom, vou falar o meu projeto então. Na verdade, chama a ação de marketing, eu dei o nome de Natura Florestal. Eu sou aqui de Jundiaí e aqui tem uma Serra do Japi, a gente chama, que é um lugar de preservação e é de Mata Atlântica, o tipo de vegetação. E nos últimos tempos aqui teve muita seca.
Eu não sei se o Daniel e a Camila acho que mais acompanharam isso, que são daqui. Sim. E então, assim, teve muita seca e a Serra do Japi foi alvo de muitas queimadas. E isso atrapalhou tanto a população em geral, que morava ali perto, vários tiveram que sair de casa enquanto estava rolando as queimadas, porque a fumaça faz mal e mexeu também com o sistema da Serra do Japi, porque os animais também foram encontrados feridos, mortos. Então, foi uma coisa assim que chocou bastante quem mora aqui. E aí eu pensei, mandei uma foto, né, de uma trilha que tem lá na Serra do Japi, e eu pensei que eu escolhi os produtos da linha bebês e crianças. Foi mais para associar a uma ideia que eu vou explicar para vocês. Então, primeiramente, a atividade que seria realizada seria a Natura realizar o reflorestamento das áreas da Serra do Japi que foram devastadas. Dessa forma, com certeza iria contribuir com a comunidade com também o ecossistema ali, os animais e poderem viver no seu habitat natural. E com isso, o que voltaria para a natura de benefício? Com os frutos desse reflorestamento, poderiam ser extraídos as fragrâncias dos produtos. E as folhas dessas árvores de reflorestamento, elas poderiam ser utilizadas de alguma forma, desidratadas, não sei, passadas por algum processo que poderiam ser utilizadas em algumas embalagens. Poderiam ser embalagens especiais para alguns produtos em datas especiais, por exemplo, venda do Dia das Mães, Dia das Crianças, até mesmo eu tinha colocado o Natal em 2014, mas é que está muito próximo, mas aí eu generalizei para datas especiais no geral. E na verdade seria mais essa proposta, esse reflorestamento que poderia voltar para a natura em forma de produto e com certeza contribuiria muito aqui para a cidade. E como justificativa do porquê a Natura deveria aceitar esse projeto, né, eu coloquei que ele se baseia bastante que ele é economicamente favorável para a Natura, pois poderia alavancar as vendas desses produtos. E eu escolhi a linha bebês e crianças porque poderia ser vinculado a esse projeto uma ideia de que a gente deve cuidar das nossas crianças de hoje, para depois a gente poder colher esses frutos dessa ação, de cuidar das nossas crianças. Então, essas crianças que hoje em dia, se for, dependendo da educação que tiverem, para esse lado mais sustentável, para esse lado de ser mais responsável por aquilo que consome, por aquilo que compra, isso a gente com certeza viria resultado mais para frente. Então, foi nisso que eu pensei e que essa medida seria sustentável por se tratar de um reflorestamento e socialmente bem visto, né? Porque envolve aí pessoas, animais, as comunidades, o ecossistema. Então, eu acho que eu consegui assim associar bastante esse Triple Bottom Online que eles estavam pedindo. É esse o meu projeto. Meu projeto. Oi. Pessoal, a Micaela mandou um e-mail, vocês viram? Eu acabei de ver. Dela tá meio ruim. É melhor a gente responder para ela que já começamos com a gravação, né? Exatamente. Já começamos e tem um Desculpa, Daniel, te interromper. Não, que Pode é isso. continuar. O meu projeto se chama Adrenalina Flor da Pele. O produto em questão são a linha de perfumes Caiaque Aventura. Na descrição do projeto, eu escrevi assim: essa ação se caracteriza por aflorar um espírito de aventura nas pessoas que participarão. Eu coloquei uma foto minha, pois eu não tinha muitas no momento, andando de caiaque no mar de Bertioga. E o projeto seria, para cada cidade, ter um evento especial, típico de cada cidade, na verdade. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos a parte de ciclismo, com as ciclofaixas e ciclovias espalhadas por toda a cidade, algumas academias de escalada, como a 90 Graus, que
é toda de parede de escalada. No Pico de Jaraguá, que não é tão distante daqui, tem um trecho de trilha. Represa de Guarapiranga se pratica o caiaquismo, que é um termo meio vulgar para canoagem, e outros esportes náuticos. Ajudaria a Natura na questão de que o entrosamento com o público seria muito grande, porque muita gente que, na verdade, que eu conheço e que monta o padrão da sociedade são insatisfeitos por não ter tempo suficiente para fazerem coisas do seu gosto. E essa ação, esse projeto, aconteceria ao menos uma vez por mês. Chamaria a atenção do público para iniciar a aventura, digamos assim. Seriam vendidos kits com protetor solar, um óculos de sol de alguma empresa afiliada, protetor da linha da Natura e, claro, um desodorante da Caiaque Aventura, tanto para masculinos para os homens e femininos para as mulheres, claro. Não prejudicaria o meio ambiente de modo algum, porque a canoagem, a escalada e o ciclismo não envolvem produtos ou coisas que prejudicam a natureza. Eles envolvem o corpo humano, a bicicleta e a canoa ou caiaque, ou seja, no impacto zero no meio ambiente. E teria um nome especial para a Natura porque não se vê projetos desse tipo aqui em São Paulo. Tem lá nos Estados Unidos um que acho que é todo começo de mês uma empresa meio que tira os seus funcionários do ambiente de trabalho e fazem uma caminhada com eles. Isso incentiva o entrosamento com os funcionários e também quem quiser se afiliar à caminhada à vontade. Então traria um nome, um ar um pouco mais esportivo para a Natura. Tiraria um pouco da essência de beleza e sensibilidade, de cuidado. Estaria um senso de aventura. É isso. Pronto. Então. A minha já parti para digamos, para uma área mais esportiva, mais diversão, mais família. Eu escolhi o produto desodorante spray do sol da Natura. O nome do projeto seria Um Dia Junto à Natura Sem Preocupações. As atividades serão realizadas. Atividades físicas que envolvem toda a família, diversões, brincadeiras, coisas que fizessem tipo corridas, que fizessem as pessoas, digamos, transpirarem. Digamos... transpirar é a palavra certa. Com essa transpiração, mostrarei quanto o produto sol da Natura é natural e quanto pode evitar o efeito da transpiração feminina, por ser um produto feminino, obviamente. A região escolhida que foi o Bosque Maia, é uma região muito boa devido a ter contato com toda a população de Guarulhos, toda a população da minha cidade, todas as classes, todo tipo de pessoa, famílias, crianças, pais, todos vão virar para lá, todo tipo de classe, tipo de pessoa. Esse é o lado social, e o lado natural seria o lado da Tribo Online, seria o lado da presente natureza, por ser um grande bosque de Guarulhos, um dos maiores, não comparado às cidades de outras cidades, mas é o nosso maior bosque de Guarulhos.
Já o lado econômico seria a grande abrangência dessa ação de marketing, que a região condiz com o foco da natura, que é o ser mais natural, e, e lá onde são realizadas diversas atividades físicas, então aí diversas famílias estão em segundo lugar. Acho que é isso. Pessoal, alguém quer dizer qual que é a sua proposta preferida? Quer manter a sua? Se prefere a proposta de uma outra pessoa? Então, agora, na verdade, a gente deveria escolher a proposta mais adequada para ser apresentada para a Natura numa reunião de captação de recursos. E aí que a gente vai ter que discutir um pouquinho sobre qual vocês acham que seria essa proposta mais adequada, ou talvez junção, eu acho, de alguma das propostas, de algumas ideias daqui, ideias dali, para formar uma proposta um pouco mais completa, não sei. Eu acho bacana juntar mais de uma. Inclusive, eu tinha pensado, enquanto vocês falavam, justamente nisso, que a gente podia tentar criar uma ação maior que englobasse mais ou menos os princípios que cada um trabalhou na sua proposta individual. Uhum. É legal. Teria que escolher uma que possa abranger, que pegue todo o tribo online dela, a base da Natura, que pega a base da Natura, seja desde social, do ambiental e lado econômico, que possa cumprir todos esses três lados. Não importa, não precisa se juntar todas. Por mim, deveriam pegar o lado bom de cada uma, né, obviamente. Mas deveríamos nos concentrar mais em uma, que achamos melhor, tentar desenvolver essa ideia com ideias das outras pessoas para criar uma ação de marketing muito maior do que essa, bem melhor, uma ação de marketing melhor que possa, digamos, agradar ao público-alvo. E temos que definir nosso público-alvo também. Gente, do meu ponto de vista, eu acho que a proposta da Ana é a que mais se encaixa no que a gente quer. É a que mais tá perto do que eles estão pedindo também. Porque tá vendo toda a visão. Mostra o marketing, mostra a sustentabilidade, que é o foco da Natura. Eu concordo com Camila, mas eu gostei também da proposta da Luísa em função da criticidade do problema. Eu ouvi falar ali bastante coisa a respeito do pessoal ficar sem água, de ocorrerem esses problemas que tu falou aí no ambiente. Eu acho que a gente poderia, de repente, combinar o que eu pensei com o que tu pensou, Luísa. Então, eu também, na hora de planejar, na verdade, a sessão de marketing, eu pensei justamente nisso, né, no que a gente estava passando aqui. E no quanto a que aqui, pra gente, essa Serra do Japi significa bastante, assim. Então, e realmente é um lugar que desmatam e que agora foi muito afetado por conta das queimadas. E eu sei que a Natura tem essa ação de reflorestamento em alguns lugares no norte e no nordeste do país. Então, eu pensei em trazer isso para cá, e de modo que eu achei legal porque volta isso para a Natura de algum modo. Entendeu? A Natura tem muitos produtos que usam, né, frutos para fazer as suas essências, seus cremes e tudo. E eu associei, a princípio, no meu projeto, a ligação com essa coisa do marketing de cuidar das crianças e tudo mais, que sei que é uma coisa forte na Natura também. Pelo menos aqui perto, a Natura que fica, a sede da Natura que fica aqui perto, ela tem até uma creche, né, para as mães que elas podem deixar os filhos lá. Então, eu acho que tem bastante isso da criança também. E aí, claro, eu até escrevo aqui no meu individual que isso pode se estender a outros produtos também. Mas acho que uma chamada de marketing inicial para isso, e depois isso se estenderia aos outros produtos, né? Eu não sei, eu acho que eu sou suspeita para falar, né, do meu próprio projeto, mas eu acho que ele conseguiu agregar bastante o retorno para a Natura também, entendeu? O que a Natura ganharia de retorno fazendo essa ação? Porque seria um investimento, né? Então, o que retornaria para ela? Retornaria em volta de produtos também. Então, acho que, e por ela já fazer isso em outras regiões, eu acho que
seria bem bacana. Eu gostei dessa ideia, Luísa, realmente. E que produto você escolheu mesmo para sua área? Qual produto mesmo? Na verdade, eu não me fechei a um produto específico. É aquela linha. Eu peguei a linha dos bebês e das crianças, que chamam, que lá no site tem, né? Bebês e crianças. Eu vi, por exemplo, que hidratante para essa linha tem poucos. Então, poderia até ser assim, uma porta de entrada para fazer mais produtos para essa Mas, linha. Ou, na verdade, usar esse marketing para chamar atenção para outros produtos até, entendeu? Não olha, sei. Eu acho, então, eu posso acho, na falar? verdade, que a gente podia, de repente, acrescentar aí ao foco que tu falou de se preocupar, de cuidar das crianças, é a questão de preocupação com o futuro. Não sei se vocês Hum, concordam comigo, porque que, na verdade as crianças é que são o futuro, essa que é a lógica. Então, a gente isso, fazendo essa ação de reflorestamento, a gente está mostrando que a gente está preocupado com o mundo onde essas crianças vão viver. E aí, por exemplo, eu não sei se a gente poderia escrever sobre mais de um produto, mas enfim, Não, além dessa linha de bebês e crianças, naquilo que tu comentou da Natura precisar de vários frutos naturais, enfim, também ganhar com esse reflorestamento, talvez a gente poderia associar aquela linha eco. Não eu ia sei. sim, falar isso. Eu ia falar isso, exatamente isso. Estava esperando a minha vez de falar. O produto Ecos é um produto que busca a natureza, que eles querem ter o foco na natureza, na sustentabilidade, no meio ambiente. A gente poderia pegar esse produto, essa linha de produto Ecos, relacionar com sustentabilidade e ao mesmo tempo aquela sua ideia das crianças, do futuro melhor, da sustentabilidade. É uma boa olha, ideia. Englobar eu tudo isso adorei. na Ecos. Eu adorei. E assim, porque a princípio eu estava pensando no Ecos porque é um produto que eu uso muito, particularmente. Mas rolou essa ideia das crianças por conta dessa preocupação com o futuro e também pelo Triple Bottom Line, pensar que cada vez mais os consumidores estão conscientes daquilo que eles escolhem para comprar. Então, fala, né, dos consumidores serem conscientes disso. Da onde que veio esse produto que eu estou comprando? Pô, veio de um lugar que foi o reflorestamento, que foi uma ação social da Natura nessa área e fica bem perto de uma das sedes da Natura aqui, né? Então eu acho que gostei bastante da ideia em relacionar com os produtos eco, da linha Ecos. Então, Bom, tem a linha tecnologia verde também. Eles têm a linha tecnologia verde, que são produtos que têm menos que, que poluem menos a natureza. Seria uma boa englobar esses produtos também junto, essa linha de tecnologias verdes que eles têm na Ecos. Fala sobre mais a linha Ecos, o que tem. O pessoal conhece a linha Ecos, só que não conhece a profundo ela. Seria uma chance de mostrar como que ela é exatamente, mais como mais detalhado, digamos. uhum, Mostrar melhor, apresentar para a população. sim, concordo. Vocês É, concordam, Daniel e Camila? eu ia perguntar se eles estavam aí ainda. Eu concordo, Eu concordo. porque realmente eu tinha esquecido dessa parte de pensamento no futuro. Por isso meu projeto foi um pouco mais voltado para o presente. Eu gosto sim muito da linha Ecos da Natura. Todas as mulheres aqui de casa usam. Eu só não uso porque eu não tenho costume de usar cosméticos. Eu gosto muito do projeto que eles aplicam, que é não não atacar diretamente a natureza, aliás, não atacar de maneira nenhuma a natureza, entendeu? E o projeto dela encaixa muito nesse pensamento do futuro das crianças e da sustentabilidade, porque com o reflorestamento atualmente é uma das coisas mais importantes a acontecer, porque além disso também é tratamento de água, porque eu estou desenvolvendo um projeto para tratamento de água do mar, mas isso é coisa minha. Então eu concordo em utilizar a proposta da Luísa. Bom, para a gente enviar agora para a Natura, a gente precisaria decidir qual que seria o nome dessa ação e o produto que a gente escolheu e por quê. Precisa de um produto específico ou pode ser a rede Ecos, por exemplo?
Olha, Eu acho que a Rede Ecos seria uma boa falar da Rede Ecos em si, porque a gente está buscando falar da natureza, da harmonia entre pessoa, entre sociedade e meio ambiente. eu não vejo problema em colocar a linha, né, dos produtos. Eu acho que não tem problema. Eu acho Alguém, bacana também colocar todos, porque não tem, eu acho, como restringir a um, a menos que a gente soubesse exatamente qual é a árvore que vai florestar, né? Mas eu acho que a gente pode usar a linha, assim, toda a linha. E aí a gente pode usar, eu acredito que não tem problema a gente usar as duas linhas, tanto a de crianças quanto a da Ecos, porque na verdade a ação é voltada para esses dois focos. Então, olha, tudo bem falar dessa linha de criança. Aí você falaria, pararia falar assim, cuidar do meio ambiente para os futuros dos filhos, por exemplo. Não seria o nome do título, mas seria uma base para o título. eu acho que o nome da ação, já pensando no que a gente pode mandar, poderia ser Reflorestando com a Natura. E aí os produtos, então, o Ecos e essa linha de bebê e criança. E aí o porquê a gente pode falar, então, que aí no reflorestamento a gente estaria focando mais na questão de resolver um problema da comunidade local e também fazer algo que tivesse algum retorno. E aí também com relação à linha, daí a gente especifica a linha das crianças, sobre a preocupação com o futuro, que a gente quer contribuir para que as crianças cresçam bons cidadãos, se preocupando, como a Luísa falou, se preocupando com aquilo que elas estão adquirindo. E, por exemplo, elas sabendo que há, sei lá, quantos anos atrás aconteceu um reflorestamento, que a Natura patrocinou. Então, talvez elas prefiram comprar produtos da Natura em função disso, porque a Natura contribuiu com o lugar onde elas viveram, onde elas cresceram, onde elas se desenvolveram. Acho que poderia ser algo nesse sentido. Com certeza. Bom, então o nome aí ficaria. A Ana deu a ideia, né, de Reflorestando com a Natura. O nome original que tinha dado era Natura Florestal, eu acho. Deixa eu só ver aqui certinho. Natura Florestal. Eu não sei se vocês têm alguma outra ideia, mas eu gostei bastante do Reflorestando com a Natura. Uhum. Ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Com reflorestando, porque aí já dá toda a ideia do que vai ser feito ali. Porque a princípio eu usei Natura Florestal, mas eu acho que o reflorestando, essa palavra já dá bastante o que vai ser. Então eu acho melhor usar ela. Florescendo com a natura para um futuro melhor? Coisa do tipo? Ou será muito grande o nome? Não sei. Eu acho, particularmente, que nomes curtos impactam mais. Então, eu pensei nisso também, mas eu queria saber se seria boa ideia só. Eu também acho que nomes curtos também Impactante. são melhores. São melhores. Não sei se poderia juntar as duas coisas, assim. Reflorestando o futuro, não sei. Ah, eu gostei dessa. Mas aí É, como é que a gente coloca a Natura nesse contexto? Então, não sei, reflorestando o futuro, e aí no desenvolver aí a gente já dá toda a ideia do que seria esse reflorestando e esse futuro. Não sei o que vocês acham. gostei, gostei. Reflorestando o futuro com a Natura. Também fica bom. Fica Né? grande, mas fica bacana. Eu gostei da ideia. Então deixa eu anotar aqui. Reflorestamento sustentável natura também. O de vocês é mais interessante, realmente. Porque Florestamento leva em conta- cuidado meio que redundante. Então. Daniel, tem como falar mais alto? Eu não tô te O escutando. microfone tá O do microfone tá lado. muito baixo. Tenta aumentar o som do microfone. Não, é que ele tava pendurado no meu ombro, eu não tinha visto. Que ele é Ah, tá. Camila, você gosta do nome? Vou perguntar dela. Tá. Camila? Camila? Tu gostou do nome? Eu prefiro esse Reflorestando Futuro com a Natura, foi isso? Aham. Olha, Reflorestando futuro com a natura. Boa. bom, então esse foi o nome, né?
E o produto seria, então, essa linha bebês e crianças e a Ecos, certo? A certo? linha Eco. E o porquê disso seria todo o que está envolvido nessas linhas, né? Aí teria que explicar essa Ele questão do futuro, né, com as crianças. cuidar, né? Cuidar dos filhos, do criar meio, deixar um ambiente para eles, deixar a natureza para que eles possam aproveitá-la, criar uma mentalidade neles também seria uma boa ideia. Então. Bom, agora que eu acho que entra bastante o que o Rafael falou que gosta. Porque agora a gente teria que decidir qual a cota, o budget para viabilizar o patrocínio do projeto. Conte-nos como o grupo chegou a essa estimativa. Quanto vocês acham que a Natura gastaria com isso? Ah, Olha, vamos ver o que quer definir o que a gente vai fazer, as atividades que serão abordadas, a região que vai ser usada e o que vai ser demonstrado para a população, porque aí a gente pode definir o custo que vai ter para a empresa. por exemplo, tem o preço das mudas, das árvores, no caso, e aí o preço de todo equipamento que ia precisar, o preço também do. Eu não sei se a gente contrataria gente para fazer isso ou se seria mais uma coisa de voluntários fazerem o reflorestamento. Não, teria que ser contratados mesmo. Difícil já. Contratado. Podemos achar com alguns voluntários, mas não muitos, seriam alguns. E eu acho que essa contratação ela pode ser até utilizada como essa ação de marketing. Por exemplo, a Natura gerando empregos, entendeu? Isso já é o que acontece em algumas regiões. Então, a Natura gerar empregos para, por exemplo, pessoas aqui da região e até pessoas envolvidas na causa da Serra do Japi, porque na Serra do Japi existem, por exemplo, pessoas que cuidam dos animais silvestres que eles encontram lá feridos. Então, existem alguns grupos específicos, assim, de biólogos, pessoas que também são interessadas com isso e que trabalham no sentido de salvar e de preservar a Serra do Japi. Então, talvez sei lá, a Natura oferecendo emprego, empregando essas pessoas ou se aliando a esses grupos de pessoas para conseguir mais pessoas, não sei. Porque já... Acho legal conseguir o apoio desse pessoal que já trabalha em cima dessa causa. Enfim. Gente, eu pensei em criar uma ONG, no caso, uma empresa sem fim lucrativo, para estar fazendo esse tipo de serviço, né? Seria um trabalho voluntário, que nem citaram ainda. Seria um trabalho voluntário, você falou, Camila? Isso é uma ONG sem fim lucrativo, no caso, né? Aí vai da pessoa partir para o trabalho voluntário, né? Entendi. É que eu não sei se faria muito sentido a Natura criar uma ONG, eu não sei, assim, se não ficaria mais na ONG o projeto do que na própria Natura. Não sei, eu acho que poderia partir da Natura todas essas ações. A Natura é uma empresa grande já, bastante. Ela tem um porte financeiro grandioso o suficiente para poder suportar isso. E eu estava pensando no preço de mudas, por exemplo. Muda não chega a um preço muito alto. E quanto mais você compra, tem um desconto, geralmente teria um desconto. A gente estaria falando de um número grande, número de 7.000 a 10.000 mudas. Que isso geraria mais ou menos um custo de 50, 100 mil reais. Isso para as mudas. Aí tem o transporte das mudas, teria outro preço também. A Natura tem um pote a pagar esse produto, todos esses custos. Até porque isso vai voltar, isso vai ter retorno, né? Exatamente. Isso vai ter um retorno na ação. Com o público que a gente vai ter, que a gente está desenvolvendo esse público, está criando uma mentalidade na população, vai ter um retorno para a gente no futuro. Pode ser futuro próximo, pode ser futuro distante, mas vai ter um retorno maior do que o investimento feito. Uhum. Então, precisaria então pensar, talvez, no que nem a Ana estava falando, preço de muda, o transporte, talvez pagar essas pessoas que fariam isso por um tempo. E eu acho que uma coisa importante nessa parte mais financeira seria buscar, como que chama? Investimentos
fiscais, eu esqueci o nome, mas assim, existem já algumas ações do Ministério do Meio Ambiente, coisas assim, que a Natura poderia criar algum vínculo para o Ministério também subsidiar, entendeu? E Dá um aí, auxílio para o governo dar um auxílio, um desconto na taxa de impostos, algumas taxas diferenciadas, uma taxa diferenciada devido ao fato de estar tendo uma ação para o meio ambiente, para a sociedade em si. até porque pode ser utilizado um imposto de renda ecológico, eu acho que me chama, né? Parte do imposto a empresa usa para fazer esse tipo de trabalho sustentável, ecologicamente correto. Então, acho que por ser esse tipo de projeto, assim, partir para o reflorestamento, algo assim, a Natura conseguiria até incentivos fiscais, assim, de ministério, apoio de governo, coisas assim, para conseguir realizar esse projeto. Agora, eu não sei se a gente conta com isso para fechar o budget, né? Quanto que gastaria, não sei como pode ser feito. Podem tentar contar com isso, mas não é uma 100% de chance. A gente teria que pesquisar, ver o que se a Natura já não tem esses descontos fiscais previamente de outras ações que já teve, ver também, por exemplo, voluntários. A gente pode conseguir voluntários. Eu acho que a gente consegue voluntários sim. Tá pensando agora, mas só a gente teria o custo de trazer o transporte deles, do alojamento, alimentação. A gente teria que ter outros custos além, mesmo sendo voluntários. Gente, eu acho que a gente não conta com isso nessa primeira parte. A gente faz um levantamento assim bem uma coisa superficial dessa questão de custos, até porque a gente fazer uma coisa mais completa levaria mais tempo do que a gente está tendo para conversar. Eu estava pesquisando aqui com relação ao valor das mudas, vou mandar aqui um link no bate-papo, todo mundo consegue ver? Sim. Tá. Tem aqui nesse site tem o valor das mudas. Eu não sei, Rafael, tu conseguiria fazer um documento no Excel para a gente só começar a computar esses custos, chegar num valor? Uma nota fiscal? Não, só um documento no Excel, só pra gente ir somando esses custos que a gente tá conversando. Vou procurar agora quanto que... Anotando todos os custos que a gente vai ter? Porque a gente precisa postar um valor de budget, né? Posso fazer no Excel fácil. Só que eu vou anotando aqui no papel, depois eu passo para Excel, é mais fácil. Ah, tá, não. É que eu uso o Excel porque eu faço mais rápido no Excel do que eu faço à mão. Ah, não, eu tranquilo também faço, só que eu tô aqui com o papel, já um monte de coisa anotada no papel já. Uhum. Deixa eu abrir aqui um trabalho que eu fiz que tem o valor com todos os impostos de tu contratar alguém. Deixa eu só abrir aqui. Por exemplo, um encarregado de operação e manutenção de máquinas custa para a empresa mensalmente R$ 2.208,73. Eu acho que a gente pode partir daí e aí estimar uma quantidade X de pessoas e aí calcular em cima desse valor. O que vocês acham? Você falou em qual cargo esse valor? Encarregado de operação e manutenção de máquina. Não se assim, não. Seria mais, deixa eu ver. A gente tá procurando voluntários mesmo. Seria melhor procurar voluntários nessa ideia. Que até baixaria os custos e pode ter voluntários, realmente teriam voluntários. Só que a gente teria que pagar com custo, por exemplo, a alimentação deles, transporte, só isso. Mas é bem mais precisaria... pessoas. É que eu penso que a gente precisaria fazer aquela questão de aterramento, de deixar o terreno plano, e para isso precisaria mesmo daquelas máquinas pesadas de construção civil. Ah, você está pensando na parte de construção, de mexer na área de engenharia. Tudo bem. Essa é realmente mais fácil. Na verdade, quando penso em custos, eu já tô pensando mais assim. Aí a gente pode sim conseguir voluntários para plantar as árvores, mas aí eu acho que para mexer com máquinas e arrumar o terreno para o reflorestamento, a gente vai ter que considerar algo do tipo. Teria que considerar, além disso, teria que considerar o preço de se fazer propaganda na TV, propaganda nas revistas, em vários outros meios de comunicação. Eu tenho também um valor. Eu fiz um trabalho de planejamento industrial esse semestre de uma fábrica de chocolate, então a gente acabou levantando esses
Os valores, deixa eu só achar que eu já te digo. A gente tem o valor da propaganda na TV Globo. Aí, ótimo. Pois é, deixa eu só procurar aqui que eu já falo. Deve ser mega caro. É, bem, bem carinho. Caro. Marketing é caro. Pesquisa de mercado, você não faz ideia. É, realmente. Então, nós devemos levar em consideração também a área a ser reflorestada. Porque em terrenos pequenos, tudo bem, não precisa ter um cálculo muito avançado de mudas e irrigação. Mas como nós estamos falando de uma área extremamente grande, existe um cálculo a se fazer de quantidade de mudas por metro quadrado. E de irrigação também, porque acho que nos primeiros anos é necessário ter uma irrigação um pouco maior. Aí depois, só com as chuvas, tudo bem. Alguém tem a área da Serra do Japi? Luiz? Não, tem que pesquisar. Você conhece a Olha. área, Júlia? Luísa, desculpa. Então, a área assim eu não conheço, precisaria pesquisar, mas também não seria a Serra do Japi inteira reflorestada, né? Seria uma região mesmo. E seria mais alguma região, não sei. Talvez eu não sei se essa parte também entraria tão a fundo em tantos detalhes. Eu acho que seria mais um custo que a gente estimou assim por cima, que nem você tinha falado, sei lá, uns 100 mil de muda, mais tantos mil de é, como que chama? Contratação de pessoal. Os voluntários, eu acredito que talvez os voluntários seja bem legal, posso fazer parte da ação de marketing, mas algumas pessoas contratadas para esse serviço eu acho que deveriam existir. Pessoas que orientem os voluntários, seria o caso. Talvez. Então, assim, quantas pessoas a gente acha? Sei lá, 15? Quanto um custo de 15? Sabe, assim, e chegar mais ou menos nisso, porque aí tem a explicação de como a gente chegou nisso, né? Porque a gente estimou um preço para as mudas, pesquisando no site, então a gente chutou um valor de mudas de tanto, sabe? Mas uma coisa assim, bem por cima, assim, não sei. Mais superficial, tu diz. Mais superficial, assim, não precisaria entrar em tantos detalhes, porque aí sim seria mesmo se a gente fosse viabilizar isso, né? Então tá bom, vamos fazer esse projeto. Aí teria que sentar e pensar em tudo. Agora eu acho que seria mais estimativa mesmo. Eu concordo contigo. É mais estimativa, porque aí sim que a gente iria pesquisar qual é essa área, quem seriam essas pessoas, quanto que isso custaria. Isso eu acho que está um pouco longe da nossa realidade agora, assim, fazer isso agora. Acho que seria uma estimativa mesmo, tipo, que nem você tinha falado, preço para as mudas. Eu acho que tranquilo uns 100 mil para muda. Não sei quantas mudas você tinha falado mesmo, Rafael, que você acha que vai? Eu de entre 1.000 a 10 mil. 1.000 vai dar 7 mil, 7 mil. Mas só que se você pegar, por exemplo, chutando o valor de 7 reais por muda, seria o caso se você pegar 10 mil mudas, seria o valor de 70 mil. Aí eu botaria, dependendo do tipo de muda, tem várias mudas que têm valores diferentes. Aí seria um valor de 100 mil, 70 mil, por aí. Mas considerando também que compraria em grande escala, pode ser que esse valor acaba... Que ficou no site aqui, com mais de 1.000 mudas, seria o valor de 7 reais cada muda. A gente pode achar por mais barato, se a gente pegar um valor extremamente grande. Deve ter empresas que fazem por preço menor ainda. Deixa eu comentar. Nesse link que eu mandei pra vocês, são 10 mil mudas de... É uma muda frutífera, tá? De goiaba. E se tu comprar 10 mil, tu paga 1,20 cada muda. Então... Depende do tipo de fruta, então. Achei a área queimada já equivale a 400 campos de futebol. Acho. Caraca. Poxa muita vida. coisa, viu? Bom, deixa eu comentar então o preço da ação de marketing que eu esqueci de dizer pra vocês. São 300 mil por 30 segundos no horário nobre. Nossa.
E o campo tem 4.136 metros quadrados. Não, Quanto? 4.000 e quanto? 4.136. Ué? Beleza, anotado. 4.000? 116 metros quadrados. Isso. Aí seria uma muda por metro quadrado, então? Eu acho. Tem aqui nesse valor que eu te passei, diz assim, que as mudas são de 40 por 60 centímetros. Eu acho, 40. eu acho que se a gente reservar 1 metro para cada muda, deixa eu fazer a conta da área, vai dar 1,5 metro daí. Chutando 50, aí seria 2 mudas por metro quadrado. Chutando Como? fosse chutando cada muda 50 centímetros para cada muda, né? Chutando o valor. Tá na média ainda. Chutando o valor de 50 centímetros por cada muda. Daria uns 50 metros, mais ou menos umas duas mudas por metro quadrado. Aí, por metro quadrado, dariam umas 8.000 mudas. Seria um valor que a gente está estipulando. Tá bacana então, pode ser. E o valor no propaganda também, seria legal contratar alguém mais visado, algum ator, alguém famoso, por exemplo? Seria interessante? É bacana, mas eu não sei como é que a gente estima isso. Então, contratação seria mais cara, valores elevados. Deixa eu comentar. Os atores desses da Globo, muito frequentemente eles fazem. Eles Sim, dão o cachê, como é que fala? Poderiam não cobrar o cachê, no caso. Poderiam Então, deixar que não Isso é cobre. uma ação social, né? Interessante. O meu ofereceu um desconto pra gente, né? Porque sabe como que é, né? Desconto tremendo. Mas eu acho que a gente poderia encontrar alguém que faria sem cobrar o cachê. Normalmente eles se envolvem nessas causas, já vi. Os voluntários. Com certeza. Tá, então a gente acrescenta que a gente contrataria um ator, mas que o ator não cobraria o cachê. Procurar um ator que não cobraria cachê, então, seria o caso. Não, acho que não precisa procurar agora, a gente precisa concentrar mais em estimar o budget. Só fica como atividade da nossa ação contratar alguém para fazer a É. Uma celebridade, né? exato. Ah, Os custos que a gente teria. A gente vai usar aquele custo de operador de máquina? Ah, tem o lugar das máquinas também. então. Exatamente. Sabe quanto que é, Ana? Sabe o valor disso? Oi? O valor de um maquinário desses, quando seria o valor? Ana, Daniel. Eu não sei, aqui para esse nosso projeto a gente colocou que contrataria uma empresa terceirizada e todas as máquinas ela forneceria, a gente só contrataria os operadores. Legal. A empresa terceirizada não teria também os funcionários incluso? No nosso caso não tem. Não. Mas a gente. É. Qual é o valor Eu da acho- contratação da terceira? Da terceirização? Como? Qual é o valor da terceirização? Tá em 1 milhão. Por quanto tempo? É 1 ano para fazer todas as atividades. Bom, vocês, eu não, talvez eu tenha perdido. Vocês fecharam o preço das mudas? Ou pelo menos quantas mudas vão por metro quadrado? Umas 8.000 mudas. E aí isso ficaria em torno de Pra ter certeza, não ter risco, sabe? Aham. Isso fica em torno de quantos reais? 70.000. Não, 70? pelo valor da Ana vai dar um pouquinho menos, vai dar mais ou menos uns. Quanto, Ana, então, pegou suas mudas mesmo? 10 mil é 1,20 cada muda. 1,20 cada muda? Só que ele tá aqui em escala, por exemplo, 26, 251, 1.000 ou 10 mil. Aí não tem esse valor intermediário e a gente teria que comprar os 10 mil daí. Então, 10.000 que eu falei. Seria o valor de. Seria 12.000 reais, então? Uns 12 mil, Não. né? Dá 12 mil ou dá 11 mil e... Bom, poderia chutar um pouco, assim, sei lá, 14 mil com muda. Ou deixa o valor exatinho. Exato. Seria legal pegar mudas variadas, não sei. Que plantação tem na área? Qual tipo de planta nativa? Então,
Só quero fazer um adendo. Eu acho que a gente não precisa exatamente especificar quais as mudas. A gente tem que se concentrar em fazer um Então, budget, né? Porque verdade, senão a realmente. gente vai ficar muito tempo discutindo. A gente tá muito tempo discutindo coisa assim, meio que não vai ter muita necessidade agora. Só É, que a gente tem que exato. ficar no Turbombar Online agora deles. Qual que é a outra parte? Deixa eu ver, a parte na Hangout que eles pediram mais. O nome da ação escolhida já Então, fez. O na ver... budget, pelo patrocínio. Para VIP, E não. Qual é a cota de budget para realizar? Ação expectativa. agora, na verdade, seria quais as contrapartidas, os benefícios para a Natura ao aprovar este projeto. Que eu acho que seria aqueles que a gente já Leva. comentou, né? Essa volta para a natura dos frutos e talvez utilizar as folhas, não sei, para fazer algum tipo de embalagem. Eu até tinha pensado nisso, ou não sei, vocês pensam em mais alguma coisa na ação do marketing em si, do quanto que isso poderia surtir efeito, assim, falar das crianças, do futuro. Eu acho que é mais essa o que volta para a natura, né? É abertura para outros produtos também. E eu acho que tu pode acrescentar aí que, na verdade, a Natura fazendo essa ação, ela está conquistando clientes para o futuro. As crianças que vão sair, vão se sentir beneficiadas com essa ação, vão virar clientes da Natura, pelo menos se espera, e com isso possam ter potenciais Manter. clientes, no caso. Eu acho que isso é bastante interessante também. Tá. Tanto os pais quanto as crianças, no caso. Tá, e eu acho que essa consciência também do consumidor, do que ele está escolhendo comprar, eu acho que é legal colocar. Isso. Eu acho que é mais. Isso daqui eu acho que é mais um tópico que a gente já discutiu, né? Exato. A gente comentou Agora, na primeira. o próximo seria também um que a gente acredito que já discutimos, com certeza. Como a Natura pode se apropriar da estação para contribuir com a melhoria do espaço da cidade escolhida. Então, a ação em si já é essa melhoria, né? Exato, exatamente. Eu acho que a ação em si desse marketing já é por trás de uma melhoria que ela faria nesse espaço. Aí no individual aqui que eu estava escrevendo, eu coloquei, né, no bem-estar das pessoas, da comunidade, até mesmo dos animais, né? Assim, eu quis trazer também essa questão dos animais, pois a Natura não é uma empresa que testa os seus produtos em animais. Então, essa questão também dos animais que vivem aqui, deles poderem viver livremente, assim, no habitat natural deles. Então, acho que é mais eu acho que é mais isso. Melhoria da cidade nesse sentido, em uma ação que tem, né, o sustentável como base, que é o que as pessoas precisam se conscientizar cada vez mais, né? Então. Acho que é isso Então, mesmo. Eu acho bom, que tu pode escrever ali um pouco do problema que essa ação vai tentar resolver, no caso, e como a uhum. Natura estaria contribuindo para resolver essa questão que hoje afeta bastante a cidade. Isso seria isso, e daí inclui tudo que tu comentou. Tá, eu acho que esses tópicos a gente já sabe responder bem. Agora vamos só estimar mesmo esse budget, assim, quanto que a gente acha que gastaria para fazer esse projeto bem por cima, assim, tipo, preço das mudas. Vou colocar aqui uns 15 mil. Foi 20 mil. Tá, 20 20 mil. mil. Uns 20 mil, pensando aí que seriam mudas variadas, Uhum. né? Não sei. Uns 20 mil. Aí, Voluntário. transporte disso. Quantos voluntários teríamos? Não tem Calma. aí na tua região, Luísa, alguém que vende essas mudas? Que a gente poderia dizer que a gente não teria custo de transporte porque compraria essas mudas da região mesmo. Certo, Um local bastante próximo. tem um local aqui perto, assim, não é na cidade em si, né? Mas que é bastante conhecido, que fica em Campinas.
Mas é pertinho de Jundiaí, mas que pode até ser uma coisa que o próprio local, eu acho que pelo número de mudas, já poderia contribuir com esse transporte, né? A gente poderia contar com isso, não sei. Ah, mas depende também. Depende do valor das mudas desse lugar, porque se o valor dessas mudas compradas for extremamente maior do valor de uma muda de um lugar longe mais o preço da gasolina de transporte, Seria não vale melhor a pena. transporte, realmente. Não vai valer a pena, entendeu? É melhor trazer de longe com um preço mais barato do que de perto com um preço absurdo. Mas e a poluição do ambiente com gás carbônico? A luz de um caminhonete, eu não sei. Caminho ecológico. É, tem que ser com Eu mais acho consciente que, também. por exemplo, esse lugar que eu tô falando é uma empresa em Campinas que é bastante forte também nesse ramo Ah, de mudas, terra, paisagismo e coisas do tipo a um preço bom. você As sabe o nome? pessoas vão para comprar. É o Ceasa, Ah, pô, você conhece? Desde São Paulo é 11? É 11, né? É 11. Essa empresa aqui que a gente estava olhando o valor tem um contato para Sudeste, então provavelmente deve ter aí na região aí de São Paulo alguma filial que possa fazer essa entrega. Então, com certeza. Aí a gente estima quanto, assim, para o transporte? Para não considerar que eles dariam esse transporte, não sei, mas uma estimativa de quanto será para transportar essas mudas? Vocês fazem ideia? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem também custos logísticos no meu trabalho. A gente fez aí em São Paulo, a fábrica de chocolate ia ser em Barueri. Vou só procurar aqui os custos logísticos. Gente, depende de onde você compra, o transporte é de graça. Incluso no valor, você quer dizer? Isso. Poxa, a gente vai estar comprando uma quantidade bastante grande. O pessoal talvez ganharia em escala dando o transporte pra gente. Foi o que eu pensei. Agora, eu não sei se para colocar isso nessa estimativa, a gente poderia contar com isso. Ah, acho que sim, né? Sei lá, Acho que sim. Então a gente não vai ter custo de transporte porque a gente vai assumir que a pessoa que vendeu vai entregar pra gente. Então, seria uma ideia. Ter um desconto nessa questão. Ou a gente poderia colocar assim, ó, gente, ao invés de especificar tão certinho, colocar, sei lá, 23 mil com as mudas e o transporte. Assim, não talvez especificar certinho o preço das mudas mais o transporte das mudas, entendeu? Mas um preço fechado para a muda e o transporte delas, boa. já incluso. Esse preço compensa o transporte. O preço das músicas compensa o transporte. Interessante. O que vocês acham? Colocar assim, por exemplo, vamos supor que a gente feche num valor de, sei lá, 400 mil. Conte-nos como o grupo chegou a essa estimativa. O grupo estimou que para o preço, para comprar as mudas e o transporte seria tantos mil, para tal coisa seria tantos mil, entendeu? Acho que pode ser. Tá, aí eu acho que juntando o transporte aí com os preços das mudas que a gente tinha colocado 20 mil, poderia acrescentar o quê aí? Mais uns 3, 4 mil? Quanto que será que seria esse transporte? Eu não faço nem ideia dessas coisas. Uns 23 mil, tudo? E talvez, acho que 3 mil tá bacana. 23 mil, considerando também que é perto. Sim, já. Uhum. 23 mil transporte mais as mudas, então. Outra coisa que a gente precisava pensar era em relação às propagandas, né? Marketing, vai rolar propaganda pela televisão? Não, vai ser não sei, por outras vias de marketing, como que Eu seria? acho que não seria uma das melhores. Televisão e revistas, por exemplo. Acho que a TV, o próprio catálogo, né? Então, revistas também seria uma boa ideia.
O próprio catálogo, eu não sei. Oi? Rádio seria uma boa ideia? Não, rádio não. Tem que ter visual. É, eu também acho que tem que ter um visual, até assim do lugar. Eu acho que poderia ser em TV e talvez jornal. Jornal não é tão caro assim. Não, não sei, jornal. Jornal, você não sabe? Acho que não é uma boa ideia, não. Não, não sei lá, não. Jornal não atinge o público muito Eu mais acho que interessado só a sobre TV e o catálogo da Natura, como a Luísa já comentou, eu acho que atinge bem aí os propósitos da nossa ação. A TV, a propaganda em São Paulo vai ter uma abrangência muito grande em termos de chamar voluntários e tal. É, então eu acho que é bem nessa linha mesmo. Eu acho que já. Agora, o custo de realizar esses catálogos aí com essa propaganda, eu não sei se a gente contabilizaria, né? Porque é uma coisa já que a Natura sempre faz, né? Então, eu não sei se teria mais custo por acrescentar essa informação aí no catálogo. Não sei se a gente contaria com isso. Eu acho Mas, que tem custo, mas a gente pode ignorar, porque a gente não vai ter como estimar isso. Então, já tá meio que incluso, seria um custo pequeno em comparação ao total, todo. que é o objetivo de eu uma pessoa creio que em específico. A Natura já conta com essa elaboração dos catálogos, né? Isso já faz parte do faturamento deles, assim, do budget deles, sei lá, mensal, todo faz Uhum. tempo. Ou quanto você tinha falado, Ana, que custa uma propaganda na televisão? 300 mil Isso, por 30 segundos. isso. 300 mil, a gente poderia colocar isso, então, por 30 segundos, uma única vez. Não, são várias vezes. Então, você sabe se é mais de uma vez ou só uma única vez? Ó, do site onde a gente pegou não especificava, a gente assumiu que era um valor mensal, no caso. Ah, Não entendi. sabia como era. Eu acho que a gente pode estimar aí que vai gastar isso, uns 300 mil, com o marketing da televisão, considerando que haja talvez algum, que nem vocês tinham comentado, algum famoso, alguém assim para fazer sem cobrar o cachê. Isso. Vamos colocar então com marketing 300 mil. Bota mais, mano. Tem que botar o que tem, né? Vai ser só na Rede Globo e só no catálogo, não vai ter revista, não vai ter outro canal de televisão, não? Eu acho que a TV por si só já é bastante eficiente na divulgação. Se a gente usar a televisão e a revista, eu acho que já tá ok. Não sei se precisa expandir aí. Talvez depois que a gente fizesse a ação, aí sim, os resultados divulgar mais, assim. Mas agora, por hora, eu acho que a TV Então tá tá. ok. Então tá. Por mim tá tudo bem, então. Bom, e assim, eu não vou também ficar especificando muitos canais nem nada. Eu vou colocar marketing na televisão, televisivo, 300 mil. Isso. Uhum. Vou colocar de forma, porque é uma estimativa, né? Então a gente não tem também como se aprofundar muito. Bom, então mudas, transportes, marketing já foi. Eu acho que um outro ponto seria realmente as contratações que seriam necessárias. Vamos utilizar aí uma base de 2 mil para cada funcionário? Eu ia falar mais ou menos 2 mil. Aí, quantos funcionários são necessários para operar o maquinário total? Uns 50 funcionários? Quanto? O valor que eu tinha era 2.208. 2.208, tá? A fonte foi num site. Foi. Deixa eu ver. Num site de computadores, eu acho que é um valor bom. E aí eu tava pesquisando agora o valor de terraplanagem, eu até achei aqui, só que é terraplanagem para uma casa. O que a gente pode fazer? Quanto que tem a medida de uma casa, gente? 100 metros quadrados? Então, aí tem aqui, por exemplo, então vamos assumir que 100 metros quadrados. Aí tem 120 para limpar o terreno a cada 100 metros quadrados, 630 da máquina, 7 horas de trabalho, e 1.728 de terra se precisar colocar mais terra.
E aí dá 2.478 a cada 100 metros quadrados. Daí eu acho que a gente pode fazer algum cálculo com isso. O que vocês acham? Não sei, será que seria necessário essa terraplanagem para realizar o reflorestamento? Eu fico pensando, é que eu, assim, sinceramente não entendo muito desta área em específico que precisaria fazer para fazer o reflorestamento. Mas eu penso que a terraplanagem seria para alinhar o terreno, né? E no caso, como se trata da Serra do Japi, é um terreno irregular. E eu não sei se teria o objetivo de deixá-lo todo plano, não sei. Realmente. Ou a gente Talvez a terraplanagem fosse ter mais impacto no terreno do que, sei lá, o transporte que, sei lá, poluiria com gás carbônico. Então acho que eu acho somente é bem feito. Eu acho que essas contratações a gente poderia estimar assim, pessoas que realmente fizessem esse reflorestamento, entendeu? Plantar para pessoas que plantariam essas mudas e que administrariam esse processo dos voluntários que aparecerem para plantar as mudas, entendeu? Não sei, mais pensar nesse lado. Aí, por a gente não saber o que vem antes disso, entendeu? Se é terraplanagem, se é alguma preparação do terreno de alguma outra forma que a gente não tem conhecimento, eu acho que a gente poderia pensar nessas contratações que a gente sabe que vão ser necessárias, que seriam as pessoas que plantariam de fato as mudas e que administrariam esse processo. Tá, a gente pode, então, acho que contratar um gerente de projeto. Deixa eu ver quanto é que custa um gerente de projeto. Camila, você concorda com o que a gente está falando? Eu acho que vocês estão indo muito profundo, mas Então, dê sua opinião. Fale o que você acha. assim, Oi? eu acho que não é necessário tanta pesquisa assim, mas tudo bem. Mas o que você acha que a gente gastaria, então, com quais tópicos? Ou quanto que a gente gastaria com Eu acho assim, uma empresa não estaria interessada em contratar mais funcionário, porque por cabeça eles pagam muito caro. Então, Pagariam Eu um acho- bônus para os funcionários dele, fazer essa ação, hora extra, coisa do tipo. não, eu tô falando o imposto que a empresa paga para o governo por cada cabeça, entendeu? É um custo muito alto. Então vocês não podem só ver, o salário que eu vou dar é 2.000. Não é bem assim. Eu acho que vocês deveriam utilizar o que a empresa já tem, para ter menos custo, entendeu? Pagar apenas benefícios para os funcionários. É mais barato manter um funcionário do que contratar um novo. Isso mesmo. Quer dizer, Então, poderia, ao invés de contratar pessoas, fazer uma ação dentro da Natura, internamente, para o pessoal se voluntariar para participar de graça. Para o pessoal que já é funcionário participar de graça. Por exemplo, algum gerente assume a gerência do projeto, aí os colaboradores podem também ser voluntários para reflorestar. Alguma Isso. coisa assim, Camila? plantação muda, não é uma coisa que vai ser para sempre. Por exemplo, uma vez no ano tem essa ação voluntária de as pessoas lá e plantar uma muda, entendeu? Eu não vejo necessidade de ser uma coisa contínua. Né? Mas eu vejo na visão do custo, não na. Não, vocês sabem. Então a gente corta o custo de contratação de pessoas Desculpa, como é que eu preciso quê? de voluntários suficientes? Voluntário é uma coisa, voluntário não tem custo. Ele está indo Tem lá custo, por livre transporte, alimentação. vontade.
entendi, as mudas seriam plantadas por ano, né? Tipo, uma vez por ano. Então eu até Isso. poderia contratar pessoas, O mas único assim, custo que seria manter, né? exatamente. Pra cuidar, só isso. Disponibilizar os funcionários da Natura para esse projeto seria um pouco complicado, porque cada um tem já seus afazeres na empresa. Acontece que, assim, se for contratar as pessoas, teria que ser em um mês apenas, no máximo. Mas seria o preço por ano, né? Não por mês. Ou se for calcular por mês, divide por 12, né? Que seria o valor do anual. Eu acho que a gente poderia fazer assim, então. A Natura contratava um gerente de projetos, assim, externo, e aí o restante do pessoal, o gerente mesmo fica responsável por recrutar, por gerenciar essa questão de conseguir pessoas para trabalhar. Nossa, isso eu achei legal. É, interessante. Uhum. Isso eu achei interessante. Vou colocar aqui para vocês o quanto ganha em média um gerente de projetos e a gente pode botar ele no curso Boa. ali do ladinho. Tá. 7664. É. Porque até se nesse gerente de projetos, ele pode até ver, por exemplo, se os funcionários que estão ali, às vezes estão envolvidos em um outro projeto que, sei lá, acabou. Assim, não tem mais a atividade daquele projeto e aí tem que ser inserido em outro projeto, em atividades com outro projeto. Eu não sei como funciona, entendeu? E esse gerente de projeto poderia entender como funciona toda essa rede dentro da Natura para saber quais os funcionários estão lá dentro que poderiam ajudar ou se necessitaria contratar novos. Exatamente. Nesse Eu caso, acho que se precisar contratar alguém, seria um gerente de projeto, então. Muito bem. Eu acho isso mesmo, mano. por ser um projeto, muitas pessoas que atuam na área de contabilidade, de administração e engenharia, elas são contratadas por projeto, não por mês ou por ano, entendeu? Então, depende do custo do projeto. Contratar um autônomo, você tá falando? É basicamente isso. Tem, assim, empresas que mantêm essas pessoas e vão adquirindo projetos continuamente. E aí eles são meio que contratados por mês. Mas tipo, teoricamente não é assim. Eles são contratados por projeto. Entendi. Tipo, contratar, na verdade, não uma pessoa, um gerente de projeto, mas sim contratar uma empresa de consultoria que faria toda essa parte. Exatamente. Ah, é bacana. Tu tem uma noção de quanto é que isso custaria? Só um instante, porque meu pai trabalha com isso. Vou pesquisar também. Vai. Em média, No caso, eu sei que nessas consultorias pode haver um contrato de sigilo. Assim, é bem mudando, mas por pensar se a Natura contrata uma consultoria, beleza. Então, pessoal, a conta que a empresa do pai realiza é R$ 200 por hora. E aí o preço seria vezes a quantidade de horas necessárias. Que é a montagem de planilhas e basicamente a montagem de planilha. Porque aí você já acha o valor ideal de contratação e produção. Levaria quanto tempo em média para poder montar essa planilha? Alô?
Dei. Oi? Sim, não. Eu que tô gravando, ou seja, não tem problema. Vai gravar essa parte que eu perdi, mas tudo bem. Não tem tanto problema. Alô? É o governo federal fazer Alô? esse projeto, entendeu? Então, não Ah, sei, eu acho que contratação, a gente pode colocar contratação, sei lá, supondo que tenha que contratar esse gerente aí, que ele custe quanto por mês? Voltei. Desculpa por isso. Não sei o que aconteceu aqui. A média salarial é 7.664,87. Seria colocaria em contratações o quê? Uns 10 mil? Mas eu acho que pode colocar só esse valor do gerente. Porque aí ele vai conseguir todos os voluntários, a empresa, a parceira, então acho que contratações mesmo não teria outro custo. Só contratar um gerente específico para ação. Qual que você. Como é 7 mil e quanto? 7.664,87. Tá. Que mais vocês acham que a gente deve pensar para fechar esse orçamento aqui? Para os voluntários, o transporte dos voluntários, o meio de locomoção deles, Oi. a alimentação por dia de cada um. Acho que é isso, mais isso também. Eu acho que a gente poderia então jogar assim, num tópico logística, tudo isso, porque detalhar todos esses gastos a gente não vai conseguir. Pensando que a gente não sabe o número de dias, nem como vai ser, porque se a gente contratar esse gerente de projeto, talvez ele consiga esses apoios de outras empresas, talvez ele abra para voluntários, talvez ele faça que, né, ele talvez pegue funcionários da Natura, não sei. Acho que a gente poderia colocar assim, logística, como um todo. Tudo que precisar para viabilizar esse projeto ou para aqui, na contratação do gerente, que a partir daqui esse gerente que vai fazer isso. Eu acho que a gente para no gerente. Estão me ouvindo? Concordo também, para no gerente. Agora tá dando pra te ouvir, Daniel. Dá? Pera. Agora tá dando. Agora dá? Ok. Então, eu conversei com meu pai e ele disse que a empresa dele realiza o seguinte cálculo: R$ 200 vezes a quantidade de horas necessárias para a realização do projeto. Então, Para a montagem de uma planilha de Excel é gasto em torno de 20, 30, 40 horas. Entre 20 e 40 horas. Dependendo do tamanho do projeto, claro. entendi. Então, o que a gente estava pensando aqui, como a gente não consegue detalhar muito o que vai precisar, Então. porque é um projeto grande, são coisas que a gente pode ter diversos detalhes, assim, tem Sim, muitos detalhes, mas podem ser diferentes, assim, não porque é bem uma estimativa mesmo. Como a gente pensou, teve essa ideia da contratação de um gerente que gerenciasse tudo que precisaria, eu acho que poderia acabar por aqui a nossa estimativa nessa contratação desse gerente. Que a partir daí o gerente decidiria se vão ser contratados novas pessoas, se a Natura vai aliar com outras empresas, vai conseguir investimento fiscal, ou se vai abrir para voluntário. Eu acho que poderia parar por aqui, porque a gente não consegue mais pensar nos outros detalhes, né? Realmente. Como alimentação por dia, a gente não consegue estimar quantos dias isso vai durar.
Porque o reflorestamento pode ser uma ação que a Natura tenha para sempre, assim, por um longo período, né? Realmente. Porque eles têm que colher isso de algum lugar para fazer os produtos, e os produtos não acabam, então pode ser por um longo período. Então, acho que a partir daqui a gente não tem mais como ficar estimando muitas coisas. E eu acho, É, sinceramente, que o gerente vai conseguir os voluntários necessários para atuar nessa ação, mesmo que seja uma ação contínua. Por exemplo, eu seria uma pessoa que trabalharia sem problema, todos os anos se tivesse. Então, eu acho que conseguir voluntários não vai ser o problema. A gente pode é, parar no gerente. Uhum. exatamente. Pois é. Então, e aí eu acho que, até pensando nessa do gerente, ficaria a critério dele também os outros custos que a gente colocou, né? Como muda, transporte, marketing. Mas aí o que vocês acham? Deixa isso? Ou deixa a contratação desse gerente, que a gente estimou que seja esse valor de 7 mil e tantos, e aí, a partir dessa pessoa seria estimado os outros gastos. Luísa, deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que a gente tem que considerar todos os valores que a gente comentou até agora, porque quando a gente fecha um projeto, independente do gerente ser responsável ou não, o dinheiro tem que sair de algum lugar e a gente tem que dizer que esse dinheiro vai ter que sair se a gente for comprar as mudas e pagar a propaganda na TV. Ah, entendi. Então, então, de fato, se fosse haver contratações, a gente também teria que especificar, porque faz parte do projeto. Mas como a gente está assumindo que só vai contratar uma pessoa, a gente para nessa pessoa. Tá certo, então. Então eu vou colocar isso, que ficou fechado. Mudas mais o transporte, uns 23 mil reais. O marketing na TV e no catálogo da Natura 300 mil. E as contratações necessárias do gerente, 7.664. Isso, eu acho que Papel pode também. fechar. Total. Deixa eu ver aqui. Só um segundo. Mais 7.600. Deu um total de. Deixa eu ver aqui. 30. Nossa, não. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Vamos pensar. 300 mil com mais 23, 323 mil. Com mais 700 e pouco. 330. Deu 330 mil e pouco. Foi isso mesmo. Sim, Rafael, achei até baixo o valor. Então, ficou mesmo. A propaganda da que a maioria dos custos a gente vai conseguir absorver porque vai ter ação voluntária de várias pessoas, né? Então, mas porém vai ter a alimentação deles e o transporte desses voluntários. De cada voluntário. A alimentação varia de R$ 10 por dia, eu acho que mais ou menos, não é? Eu acho que o que a gente poderia mais. fazer. Já 20. Eu acho que o que a gente poderia fazer talvez, como não é difícil estimar esses detalhes, aumentar talvez o preço das Chutar um mudas e pouquinho dos mais alto, uns 400, 500 mil. porque vai haver a contratação desse gerente, né? Que a gente já tinha assumido que ele que vai decidir os pormenores do projeto. Então, acho que essas questões assim maiores, que com certeza vão ser realizadas, que seria a compra dessas mudas e o transporte delas, e o marketing disso, a gente poderia talvez estimar um pouco mais, eu não sei, ou deixar nesse valor, porque a partir daí, dessa contratação, a gente assume também que vão ter outros gastos, mas que a gente não consegue estimar por não conseguir, por ser muitos detalhes. Não sei. O que a gente poderia fazer, com base nisso que o Rafael falou, é estimar um número de voluntários X, sei lá,
umas 50 pessoas, 100 pessoas. E aí fazer 100 vezes R$ 10 de vale alimentação. E aí 100 vezes, não sei, R$ 5 de vale transporte. E aí só acrescentar essa componente para provar que a gente também pensou nisso, no caso. Aham, é uma boa ideia. Para aproveitar essa informação que o Rafael trouxe pra gente. Tá, então se fossem abertos, né, para voluntários, aí a gente estimaria aí uns 100 voluntários, é isso, Ana? Eu joguei assim sem considerar nada. Eu realmente não faço ideia de quantas pessoas precisaria. Mas quantos campos de futebol, Daniel? 400. 400 campos. Ah, eu acho que a gente vai precisar de mais pessoas. É muito campo, viu? Mas não, a gente pode falar assim, ó, a cada 100 voluntários. Tá, A gente- pode ser A Luísa. gente estima 100, mas a gente fecha um valor para 100, aí cada 100 voluntários é esse valor. Porque não tem como saber quantos realmente a gente conseguiria, né? Precisaria, na verdade. Eu acho No budget, pode Vamos pôr. colocar isso, Luísa. Como você falou. Bom, então alimentação aí. O problema são os dias também, né? Quantos dias? Quantos dias esse projeto duraria? Talvez durariam muitos. Talvez seja melhor contratar pessoas no sentido da Natura promover empregos na região. Não sei. Luísa, mas a gente pode fazer assim, ó, acrescentar ali, por exemplo, esse valor que a gente chegou, mais a cada 100 voluntários e a cada dia de projeto, um valor X. E aí Isso. fica a cargo daí, sei lá, se a sessão for acontecer, que a pessoa que calcular os custos já tem ali uma estimativa que a cada 100 pessoas e a cada dia custa esse tanto. Isso, concordo. Então, a cada dia ficaria 200 de alimentação? Mais ou menos 20, né? 20 por dia. Mais o transporte. Quanto você acha, Rafael? Transporte. Putz, transporte teria que trazer, depende da região de cada voluntário, né? Ah, Mas pegaria daqui da região. teria que ser o preço de aluguel de um ônibus, mini ônibus, coisa do tipo, para transporte deles, um ônibus grande, sei lá. Precisava de ônibus. Eu acho que por dia, esse transporte também poderia ficar, sei lá, uns R$ 10 cada um? Eu acho que sim, porque a ideia é que o pessoal da região consiga se voluntariar, e aí com R$ 10 a gente consegue comprar uma passagem. É, 20 talvez. eu acho que com os R$ 10, até porque se pensar nessa questão do voluntário, a ideia é que ele também tenha essa disponibilidade, né? De se voluntariar no sentido de ir até algum ponto de encontro, que saia um transporte e volte até aquele lugar. Tá, beleza. Tá, então Então, pode contar com isso. que mais? Alimentação, transporte? Vocês pensam em mais alguma coisa? Acho que não. Acho que por hora é isso. A gente pode fechar então nessa. Eu acho que para agora não tem também como estimar tantos outros detalhes. Acho que poderia fechar nisso. Concordo. Tá todos de acordo em fechar nisso? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que não. Falado, que- eu acredito eu. O que seria acrescentado é muito mais detalhado e detalhes que nós não temos conhecimento. Então, eu acredito que parar por aqui seja a melhor opção. Que você acha, Camila? Eu acho que isso é o suficiente, já tá bom já. Então,
eu acho que era isso mesmo que a gente tinha para fazer nessa etapa. Então, cada um, né, a gente já seguiu aquele roteiro, conseguimos responder todas as questões que precisava. Agora, o próximo passo, então, é o Daniel postar o link dessa gravação no site e eu as respostas. E aí, pelo que eu entendi, vocês vão ter acesso a essas respostas também. E se por acaso alguma coisa não ficar de acordo, a gente se comunica lá pelo e-mail e aí eu troco, eu mudo alguma coisa que não ficou de acordo. Na pergunta do budget, eu vou dar o valor que a gente estimou, vou detalhar algumas coisas e vou também explanar um pouco sobre essas dificuldades de detalhar tanto assim, por se tratar de um projeto grande, no qual a gente não sabe se conseguiria incentivos fiscais de outros lugares. Então, eu vou detalhar tudo isso também nessa resposta. O que vocês acham? Certo. Vai. Porque a gente não tem essa informação muito detalhada sobre a Natura, informação sobre renda, descontos fiscais que já possuem, funcionários que poderiam participar da ação, meios facilitadores. A gente não tem acesso a essas informações mais sigilosas deles. Pois é, e então eu vou detalhar isso e aí vocês veem se ficou de acordo e aí se não, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, me manda um e-mail que depois eu acrescento lá. Combinado? Combinado. Combinado. Tá, Por mim, embora tudo bem. o dia limite seja hoje. Oi? Embora o Acho dia que eu limite de entrega dessa atividade seja hoje. É hoje mesmo. Bom, então, boa noite para vocês. Eu E acho que o grupo do Hangout ainda fica funcionando, fica ativo, a gente pode se comunicar por bate-papo. Só não em vídeo, no caso, para mandar mensagens rápidas, caso precise. pois é, e até no e-mail, se alguém quiser me procurar em outras redes sociais também, à vontade. Tá bom? Beleza. Então Boa tá. noite, então. Boa noite a todo mundo. Tudo por hoje, então? Boa noite, boa sorte para vocês. Para Pra vocês vocês também. também. Nossa. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Parar a gravação.